A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o Salmos 33, que significa contemplando a obra de Deus. Esse Salmos é um Salmos anônimo e está descrito no primeiro livro dos 5 livros que tem. São uma coletânea de 5 livros, né? E esse é o primeiro livro que contém dos Salmos 1, que é também anônimo, o 2, o 10 e esse o 33. O Salmos 33 é um salmo de louvor descrito a proclamar todas as pessoas a unir-se aos fiéis de Israel em louvor a Deus e esperar no Senhor. Esses salmos nos ensina que Deus é soberano, bondoso e fiel e que devemos confiar nele em vez de em nossas próprias forças. Estes salmos também exorta a adoração ao Senhor, né, e o louvor a Deus. Tem um esboço em 4 partes. O primeiro é o chamado aos justos para adorarem, está do versículo 1 até o 7. O segundo, o chamado a todas as nações para louvar a Deus, está no versículo do 8 ao 12. O terceiro, o chamado ao povo para louvar a Deus, está no versículo 13 até o 19. E o último, o quarto, a afirmação na confiança em Deus, no versículo 20 ao 22. O primeiro, o chamado aos justos para adorarem, aos Salmos, o 33, Salmo, o versículo 1. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. No 2, louvai ao Senhor com harpa, cantando a ele com saltérios de 10 cordas. No 3, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo. O salmista lembra que o louvor dos crentes convém e é adequado para o Senhor. Os salmos são ministrados com muitos instrumentos que são empregados para louvar a Deus, onde o louvor sempre se dirige àquele que merece todo o louvor, né? Que é o Senhor, o Todo-Poderoso. Lá em Efésios 5,19 diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Ainda está lá em Colossenses capítulo 3, do versículo 16, e Apocalipse do capítulo 5, versículo 9. Depois vocês dão uma lidinha lá. Salmos 33, 4. Porque a palavra do Senhor é reta, todas as suas obras são fiéis. No 5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia de bondade do Senhor. Está lá em Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feita do que é aparente. E o segundo, em 2 Pedro 3, 5 diz assim: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Então veja bem, então aqui fala que não sabemos como Deus usou, né? A ciência acha que foi um átomo ali primordial que explodiu e formou o nosso universo. Mas não, Deus fala aqui na 2 Pedro, né, da onde ele tirou, né? Tirou da água. E quando fala da água subsiste, quer dizer, o mundo só existe porque tem a água. Porque a água é a fonte da vida para o ser humano e para os animais e para as plantas, né? Sem água não teria, né, os seres vivos. E sem água não teria também, né, os rios, os mares. Né? Então você vê que é o que sustenta o nosso mundo, é a água. E quando fala que da água subsiste, porque nós somos tirados tudo da água. Veja que nós, do nosso corpo, nós temos 70% de água. Há frutas que têm mais de 90% de água, né? Que nem as hortaliças também, né? Tem mais de 90% de água. Então a água
é o principal meio para sustentar a vida. E o salmista já sabia disso. Embora o mundo esteja cheio de maldade, de pessoas que não pensam em Deus, os crentes devem olhar além da aparente confusão do mundo, para enxergar a bondade do Senhor. Deus sustenta a integridade da terra e dá sustento a todas as coisas e às pessoas. Então Deus sustenta, Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. No Salmos 33, 6 diz assim: pela palavra do Senhor foram feitas os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Então veja que o universo não evoluiu, mas foram criados pela palavra de Deus, onde a ciência não consegue entender as dimensões e as ordenanças de Deus. Então lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis. Veja lá, o mundo material, o mundo espiritual. Sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. No 17 diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então veja bem, as coisas só existem porque existem quem? Jesus. Não? Porque Deus deu o nosso universo para Jesus manter ele é o mantenedor do nosso universo. E então você vê que aqui Paulo está falando de quem? Falando que todas as coisas estão por ele, todas as coisas são dominadas hoje por Jesus Cristo, e sem ele nada existiria. No versículo do Salmos 33, 7 diz assim: ele ajunta as águas do mar com um montão e põe os abismos em tesouros. Então veja, está lá em Provérbios 8, no versículo 28, quando compunha, né, e firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo. No 29, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então veja bem, isso, os fundamentos da terra. Veja que a água, ela evapora, vai lá para os céus, forma as nuvens, e as nuvens, quando se condensam, a água cai sobre a terra, né? E forma o mar. E ele fala o quê? Quando ele pôs seu termo mar, no termos do mar. Né? Então, o que significa isso? Quando ele pôs a areia, é o limite, né? É o limite que determina até onde o mar pode chegar. E daí para frente ele não passa mais, mesmo que haja tempestade ou alguma coisa pior que o mar possa ir à frente do limite, né, que é a areia, mas ele volta naquele lugar, porque Deus determinou isso. Isso foi as ordenanças de Deus, os fundamentos da terra. A segunda parte, né, quando todas as nações, chamado para todas as nações para louvar a Deus. Salmos 33, 9. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. No 9, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. A Bíblia fala do temor ao Senhor como marca de reverência por parte, né, daquele que o reconhecem como Senhor. Então você vê, nós temos que reconhecer a Deus como Senhor, porque Ele que fez todas as coisas vive porque Ele que deu vida, né? E quando ele falou, né, o relato é da criação de Gênesis, né? Quando ele diz pela palavra, né, foram criadas todas as coisas. Descreve a palavra de Deus como fonte exclusiva da criação. Este salmo resalta a palavra de Deus como elementos de controle da criação. E pelo seu Espírito, né, e da sua boca que saiu, ele fez todo o que existe. Então ele fala ali
né, que através do seu Espírito, né, ou do Espírito Santo, tudo se fez, né? Então você vê que Deus, ele através da palavra, depois você dá uma lidinha lá no Gênesis capítulo 1, né, para você entender melhor. Senão vai ficar muito extenso aqui para me falar, né? Mas Deus, né, fez todas as coisas. Ele criou através da sua palavra e através do seu Espírito, né, foram ornados todas as estrelas dos céus, tudo que existe, né, o Espírito Santo aí que ornou. No Salmos 33:10 diz assim: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. No Isaías 10:8 diz assim: o Senhor enviou uma palavra a Jacó e ela caiu em Israel. Veja bem, Deus trocou o nome de Jacó para Israel, né? Que aí foi o começo da nação do povo de Israel. Então você vê que Deus, né, mudou o estado né, de Israel, né? Pôs o nome de Jacó. Então agora fala, quando fala Jacó, a Bíblia fala de Jacó e Israel, que Jacó somos nós, e Israel significa a nação. Salmos 33:11, o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos de seu coração de geração em geração. No 12, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus, e o Senhor Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra há. Então, todos os povos que havia na terra, naquela época, Deus escolheu Israel para ser seu povo próprio. E hoje, Jesus escolheu nós para ser o seu povo próprio também. Nós, para aqueles que creem em Jesus, né, que creem na sua palavra. Então, hoje, nós somos os filhos, né, nós somos o povo de Cristo. Como o povo judeu é o povo judeu é o povo de Deus, nós hoje somos o povo de Cristo. Pois quem ouve e segue os conselhos de Deus é bem-aventurado. A nação que tem a sensação de segurança por saber que o Senhor é soberano sobre todas as nações que o escolheu como seu povo para que possa ser chamado bem-aventurado. Então veja bem, Deus escolheu o povo dele para ser bem-aventurado. E Jesus escolheu nós, como o povo dele, também para sermos bem-aventurados. A terceira parte, o chamado ao povo para louvar a Deus. Salmos 33:13. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. No 14. Na sua morada contempla todos os moradores da terra. No 15. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Jeremias 32:19 diz assim: porque no conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Está lá, e vou dar uma olhadinha também em Jeremias 17:10. O Senhor olha para a humanidade como um senso de satisfação e apreço aos que fazem da sua vida as obras e os frutos dados por Deus. Então veja bem, Deus olha ali para nós com satisfação, mas quando nós fazemos o quê? A obra dele, né? Jesus falou que nós iríamos fazer as obras iguais a eles, até maiores. Então, o que estamos esperando para fazer as coisas de Deus? Né? Deus está lá se agradando quando nós estamos fazendo as coisas dele. No Salmos 33:16 diz assim: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente que livra pela sua força. No 17, o cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. As pessoas não podem confiar na sua força física ou nos recursos materiais para a sua salvação, porque a salvação vem do Senhor tanto no material como no livramento espiritual, e tanto na força física, né? Também na nossa força
de vontade, né? Para poder fazer a sua obra. Um cavalo de guerra, em que os exércitos pagãos confiavam para serem vitoriosos, não tem poder sobre a mão de Deus. Então, não tem nada que tem poder sobre a mão de Deus, que nem hoje. Hoje não tem os cavalos, mas tem as armas de guerra. Mas ninguém tem poder sobre a mão de Deus. Quando Deus julga, ninguém consegue se livrar do seu julgamento. Por isso que tem que depois lá, né, ter o livro do Apocalipse, para você ler e entender, né, que Deus ainda está dando uma oportunidade para as pessoas serem salvas, mas elas não querem. Elas querem continuar no mesmo estado que era antes, né? Como hoje também, né? As pessoas não querem buscar o abençoador, as pessoas só querem a bênção. Só querem a bênção e depois nunca mais quer ver o abençoador. Não fica nada de diferente do que era antes, né? Do que era os cavalos, né? Que os homens confiavam nos cavalos, né? E nós confiamos em nós mesmos, né? Salmos 33, 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. No 19. Para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Deus vela por todas as pessoas, mas tem especial prazer em velar por aqueles que o temem, aqueles que esperam na sua misericórdia. Lá no Salmos 147, 11, diz assim: o Senhor agrada-se nos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Então nós temos que esperar na misericórdia de Deus, porque Deus quer que a gente agrade a Ele, né? Porque não adianta ficar agradando o homem, não. Eu vejo por aí, né, até nas igrejas, as pessoas agradando o homem, mas não esquecem de agradar a Deus, que é o que dá o fôlego de vida, que dá o ar que nós respiramos, né? E que nos faz dormir e acordar no dia seguinte, não. Mas valorizam o homem e não valorizam a Deus. A quarta parte, a afirmação na confiança em Deus. Salmos 33, 20. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Depois dá uma olhadinha lá no Salmo 91 para você ver, né? Lá inteirinha, lá, vê os Salmos inteiros, 91, que é muito importante para a sua vida, né? Ele mostra a grandeza de Deus e o refúgio que nós temos nele, né? No Salmos 33, versículo 21, diz assim: pois nele se alegra o nosso coração, quando temos confiado no seu nome. Do 22, seja a sua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos, né? Seja a sua misericórdia sobre nós, né? Como em ti esperamos. Esperar aqui em Deus é adorar uma postura de fé resoluta. Este salmo se encerra com uma frase parecida com amém. Trata-se de um sim à misericórdia de Deus, uma declaração de concordância às suas decisões. Então nós temos que concordar naquilo que Deus nos propõe a fazer. Porque muitos, né, querem fazer o que eles querem, mas não o que Deus quer. Então Deus está dando aqui esse último versículo, é como se fosse um amém, né? Nós temos que concordar. Amém quer dizer concordar com Deus, né? Então nós vamos encerrar esse estudo falando amém. Amém? Você concorda com Deus? Então você que não é inscrito, inscreva-se no meu canal, que tem muita coisa ainda para a gente falar. Né? E você também compartilhe com seus amigos, não esqueça de deixar o likezinho e veja, né? Veja o vídeo, porque é muito importante você saber das coisas de Deus. Né? Você pode ir lá ver, desde o Salmos 1 até o 33, vai lá no meu playlist do meu canal e veja lá, livro de Salmos, você vai ler, ver quanta coisa que Deus já falou, só em apenas 3 salmos. Imagina quando chegarmos no último salmo, no 150, né? Quantas coisas que Deus vai falar ainda conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.